Convido a igreja a se colocar de pé nesse momento. Estenda as tuas mãos para cá, estaremos orando em nome de Jesus. Pai querido, Deus santo, apresentamos a Ti nesse momento, Jesus querido, a vida do Teu servo, Senhor. Tudo aquilo quanto, Senhor amado, Tu tens colocado no coração dele, ele vem entregar à Tua igreja nesta tarde, Senhor. Que os corações, meu Deus amado, neste momento estejam abertos para receber a Tua palavra, Senhor. Como uma terra boa, Senhor amado, onde cai esta semente, ali venha dar frutos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai querido, fala conosco mais uma vez, usando a vida do Teu servo, Senhor, com ousadia, com poder e autoridade, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Bom é estarmos na casa do Senhor, porque aqui Ele é um Deus na bênção e a vida para todos sempre. Bom é estar debaixo da proteção do nosso Deus. Bendito seja o Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor. A Ele todo o atributo. Ao Filho de Deus, ao Verbo de Deus, ao Cordeiro de Deus. Aquele que tira o pecado do mundo. Ao majestoso de Deus, ao magnífico de Deus, ao soberano de Deus. Ao Cristo vivo. A Ele seja a honra, a glória, o poder, o louvor, o atributo, dos séculos pelos séculos. Aquele que morreu na cruz do Calvário por nossas vidas, aquele que vai nos dar a vida eterna, a Ele seja o domínio dos séculos pelos séculos. E a igreja diz amém. Livro do profeta Jeremias. Eu senti aqui a presença do Espírito de Deus, através dos louvores que foram entoados. Livro do profeta Jeremias. O verso é o número 18. Do primeiro a seguir. Livro do profeta Jeremias, bem conhecido da igreja. Livro do profeta Jeremias. Eu sinto aqui nessa tarde um trabalhar de Deus. E Deus vai trabalhar por nós nessa tarde, porque Ele trabalha pelos seus. Livro do profeta Jeremias, quanto acharam, digam amém. Leiamos. A palavra do Senhor, vírgula, que veio ao profeta Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava, diga comigo, eis que ele estava fazendo sobre as rodas, e como um vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro, e ele tornou a fazer de outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos a fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor. Podeis vos assentar. Então veio a mim a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor que vem ao profeta Jeremias, ela vai dizer que o vaso vai se quebrar na mão do oleiro. Então houve-se um período que Israel, ele vai se quebrar. E Deus agora ele vai antecipar a Jeremias como seria a restauração da nação de Israel. Ele vai usar numa alegoria a figura de um vaso para representar a nação e a figura de um oleiro para representá-lo. E nessas entrelinhas há grandes verdades nesse texto sagrado e algumas lições proféticas que ela nos traz benefício para nossas vidas. Israel, ela vai se quebrar quando Nabucodonosor ele vai fazer um grande cerco em Jerusalém.
Mas antes dele chegar, irmã Kelly, nesse cerco, ele vai ter que subjugar, ou ele vai ter que pelejar com a nação do Egito, que o faraó Neco na época estava julgando Israel. Mas Deus vai usar esse homem chamado Nabucodonosor. E o texto sagrado vai dizer, irmão Edson, que agora ele vai sitiar a nação de Israel. Ninguém vai entrar e ninguém vai sair. E ele vai fazer isso 3 vezes. A primeira vez que ele sitia Israel, ele vai entrar dentro da nação. Pastor Joab, o texto sagrado diz que ele leva os nobres que haviam em Jerusalém, os intelectuais, aqueles que corriam na sua veia o sangue real, o sangue nobre. Então ele vai levar para a nação da Babilônia jovens intelectuais da linhagem nobre. E entre esses jovens está Daniel e os seus amigos. Eles vão agora para dentro do palácio da grande Babilônia. Aí ele volta a segunda vez com seu exército, e diz a tradição e a palavra de Deus que ele vai levar aproximadamente 10.000 judeus, num período longo para a nação de Israel, num deserto escaldante. Para quem não sabe, o deserto ele faz aproximadamente 52 graus de calor durante o dia e 2 a 3 graus de frio abaixo de zero durante a noite. Mas agora ele vai levar esses jovens, e ele vai levar esses aproximadamente 10.000 judeus. E entre os 10.000 judeus vai estar o profeta Ezequiel, que lá em Jerusalém, ele era e tinha o desejo de ser sumo sacerdote na casa de Deus. Mas diz a tradição que matam a sua esposa ao fio da espada. E ele vai agora com esses 10.000 judeus, e ele vai ficar no sul da Babilônia, no rio chamado Quebar, aonde ele teve as suas visões. Diz os estudiosos que quando ele tem as suas visões, Ezequiel, Deus faz uma mutação no seu ministério. Ele queria ser sacerdote, ou sumo sacerdote em Jerusalém. Agora no sul da Babilônia, no rio Quebar, ele vai receber o dom de profeta. A terceira vez que ele vai invadir Jerusalém, para os irmãos compreenderem o texto sagrado, ele vai destruir Jerusalém completamente. Ele vai devastar Jerusalém. Porque a terceira vez que ele volta com ódio no seu coração. Diz a tradição que o pai de Nabucodonosor morre. Ele não pôde enterrar o seu pai, então ele volta a terceira vez e destrói Jerusalém. Mas o livro de Daniel, ele vai nos deixar uma conotação. E Daniel vai dizer a seguinte expressão no capítulo 1: e Deus entregou Jerusalém na mão de Nabucodonosor. E eu fui estudar por que Deus tinha entregado. Porque naquela época que quando, irmão Luiz, uma nação vencesse a outra, pastor Renato, o Deus daquela nação era subjugado. As nações diziam: meu Deus é maior do que o teu Deus. Mas Daniel faz questão de frisar: Deus entregou Jerusalém na mão de Nabucodonosor, porque maior é o que está conosco do que aquele que estão com eles. Agora eles vão perder 3 benefícios de Deus. O primeiro benefício de Deus que eles vão perder é os muros. As muralhas que havia em Judá, em Jerusalém, elas vão ser totalmente destruídas. E muro na Bíblia, ela nos fala de uma coisa: muro nos fala de proteção. Por isso que o salmista Davi vai dizer: Senhor, assim como estão os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. Por isso que os irmãos vão ver no livro de Jericó, de Josué, que Jericó era uma grande muralha, aproximadamente 12 metros de altura. Ela estava dizendo uma coisa: ela era fortemente fortificada. Eles vão perder os muros, a proteção. Agora o inimigo vai ter entrada e saída a hora que ele bem quiser. O segundo benefício que eles vão perder, por ser levado cativo para a grande Babilônia, vai ficar só os miseráveis em Jerusalém. E também o profeta Jeremias. A Bíblia vai dizer que eles vão perder o prazer de glorificar a Deus.
Já não havia mais dentro de Jerusalém os cânticos que exaltavam ao Deus da sua nação, ao Deus do seu coração. Já não existia mais dentro de Jerusalém os louvores, pastor Joabe, que subiam diante de Deus. Já não havia mais. Aí eles vão escrever um salmo, chamado Salmo dos Degraus. E os babilônicos vão chegar para eles e vão dizer: cante-nos uma canção que vocês cantavam em Sião. E eles vão escrever dizendo: nós não podemos mais cantar, porque nós penduramos as nossas harpas no salgueiro, cessou a adoração, nós estamos em terra estranha, nós não podemos cantar mais. Mas um deles se levanta e diz: pode minha mão direita se esquecer da esquerda, mas todavia, mesmo em terra estranha, eu vou te louvar, Senhor, porque tu és bom e a tua misericórdia, aleluia, ela dura para sempre. Eu estou sentindo a presença do Eterno aqui. A Bíblia vai dizer que a terceira coisa que eles perdem, irmã Cristiane, é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um caixote de madeira de acácia, símbolo máximo da presença de Deus. Ele ficava aqui, no Kadosh, no Santo do Santo. O sacerdote, ele entrava uma vez no ano para fazer a expiação do pecado diante de Deus e o povo. Então ele entrava de lá para cá, era chamado de o átrio, o santo e o santo do santo. Aqui havia uma cortina que se chamava cortina, ou véu da separação. Ninguém entrava aqui na antiga aliança. Só tinha acesso o sumo sacerdote uma vez por ano. Porque entendemos uma coisa: na cultura judaica, quando uma pessoa chegava na sua casa e você ia saudar essa pessoa, você dava um ósculo santo, um beijo no rosto. Mas o sacerdote era diferente, pastor Joabe. O sacerdote, irmão Edson, se beijava no peito, sinal de reverência. Você está dizendo para ele: você é maior do que eu. Mas o profeta era diferente. Ele estendia a sua mão e a pessoa beijava a mão do profeta. Mas o rei era ainda mais diferente. O rei, a pessoa entrava, estendia a sua mão e dizia: ó rei, tu vive para todo sempre. Por isso que quando aquela mulher foi quebrar o vaso de alabastro, ela entrou na casa de Simão e foi debaixo dos pés de Jesus, e dizendo, quebrando o vaso, ela disse: tu és o meu rei, tu és o meu rei. Para eles tu pode ser qualquer um, mas para mim tu és o meu rei, e eu vou quebrar o meu vaso diante de ti. Aleluia. Agora já não havia mais adoração dentro de Jerusalém. Já não havia mais sacrifício dentro de Jerusalém. E a Arca da Aliança agora, ela foi tirada. A presença de Deus já não estava mais dentro do Santo dos Santos. Ela feita de madeira de acácia. Ela tinha 11 centímetros, 60 de altura e largura. Ela era revestida de ouro por dentro e por fora. Dentro da Arca da Aliança havia 3 itens: a vara de Arão que floresceu, para Deus dizer para a nação de Israel para não se esquecer do poder magnífico daquele que reina, daquele que vive para todo sempre. Havia também as tábuas que Moisés escreveu pela segunda vez, que Deus escreveu para Moisés, aleluia, para representar a lei diante do povo. E a terceira coisa que tinha dentro da Arca da Aliança era o maná, que Deus tinha dado a provisão no deserto. O maná vai cair nesta tarde aqui neste lugar. Você pode receber o maná que está vindo dos céus, que vai transformar a tua vida, que vai abençoar a tua família, que vai abençoar os filhos de teus filhos, e você vai ver a paz sobre Jerusalém. A Bíblia vai dizer que agora eles vão perder esses 3 benefícios, e eles vão ser subjugados pela nação da grande Babilônia. Aí nas entrelinhas desse texto, Deus vai chamar em particular o profeta Jeremias. E ele vai dizer: e venham a mim, ou venho, a palavra do Senhor. A palavra era de Deus.
O endereço era o profeta, o coração do profeta Jeremias. Aí Deus vai dizer a Jeremias: Jeremias, levanta-te. A Bíblia não está nos dando que situação, circunstância ele estava, se estava deitado, sentado. Mas o texto sagrado é certo: levanta-te e desce. Aí Deus faz, numa palavra, Deus faz duas perguntas para ele, das duas ordens para ele: levanta-te, como quem diz, toma posicionamento diante de mim, mas tu vai descer. Quando Deus foi dar para Josué um posicionamento, ele disse: Josué, o meu servo Moisés, agora ele é morto, levanta-te. Porque Deus às vezes tem pressa em nos abençoar, mas Ele quer que nós tomamos um posicionamento. E você nessa tarde tomou um posicionamento diante de Deus. Você disse no teu coração: eu vou te adorar, mas eu tenho certeza que quando eu for na tua casa, tu vai me abençoar, Senhor. Aleluia. E Ele disse: levanta-te e desce à casa do oleiro. Para os entendidos, a casa do oleiro, ela ficava no Vale de Inom, no sul de Jerusalém. Mas o que me chama a atenção no texto sagrado, que ele vai dizer: Jeremias, Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Mas como? Se Deus já estava falando com o profeta. Deus já está dizendo para ele: Jeremias, Jeremias, levanta-te. E ele vai dizer: e eu desci na casa do oleiro. Mas Deus não deu um endereço para o profeta. Por exemplo, em Atos capítulo 9, Deus vai dizer a Ananias: tu vai numa rua chamada direita. Deus dá o endereço ao profeta Ananias. Para Abraão, Deus vai dizer: Abraão, Abraão, sai da terra, do meio da tua parentela. Deus oculta o endereço. Mas para Jeremias, Deus vai dizer: Jeremias, desce à casa do oleiro. E ele disse: eu desci à casa do oleiro. Aqui eu aprendo uma coisa: profeta que é profeta, ele sabe aonde encontra o oleiro. Ele sabe aonde está o endereço do oleiro. Ele sabe aonde procurar o oleiro. Ele sabe, o oleiro está lá, e o oleiro está trabalhando por minha causa, e eu preciso falar com esse oleiro. Oh, aleluia. Há milhões e milhões de pessoas hoje no mundo, aproximadamente 8 bilhões. Alguns vão para o espiritismo, um endereço errado. Outros vão para o budismo, também endereço errado. Porque Buda, mesmo antes de morrer, ele disse aos seus discípulos: continue procurando o caminho. Mas o caminho que nem Buda e os seus discípulos encontraram, nós já encontramos há muito tempo atrás, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, não, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deixa eu ver quantos já encontraram o caminho nessa tarde. Deixa eu ver quantos já encontraram o caminho nessa tarde. Sabe a maior raiva do diabo? Não é o carro que você tem. Sabe a maior raiva do diabo? Não é a roupa que você veste. A maior raiva do diabo é saber que você já encontrou o caminho. É saber que você já descobriu o caminho. É saber que você sabe aonde está o caminho. É saber aonde você sabe aonde está o caminho, aonde está o endereço dele. Aleluia. Bendito seja o Senhor. A maior raiva do diabo é saber que você sabe aonde fica o endereço do oleiro. Aí nas entrelinhas ele vai dizer: eu desci à casa
do oleiro. E Jeremias vai nos chamar a atenção e dizer: e quando eu desci à casa do oleiro, eis que ele estava. Ele diz: eis que ele já estava. Aleluia. Jeremias vai dizer: o oleiro já está trabalhando. O oleiro já está trabalhando sem ninguém ver. Sem ninguém ver. O oleiro já está trabalhando sem ninguém ver. Ele já está trabalhando ao teu favor. Ele já está trabalhando para a tua vida. Ele já está trabalhando pela tua família, sem ninguém ver. Ele quebra o jugo e despedaça a lança, sem você ver. Você adora aqui e ele trabalha lá. Você louva ele aqui e ele trabalha lá. Outro dia eu estou no meu trabalho e uma anciã, irmão Joabe, disse: irmão James, o senhor está pregando numa congregação e a minha filha, a minha neta, ela foi praticamente morta para dentro do hospital. Eu não sei por que ela parou, irmã Kelly, para me contar aquele testemunho, mas depois eu entendi. E ela disse: o senhor está pregando sobre o capítulo 5 de Daniel, sobre a mão de Deus. Mas no meio da sua mensagem o senhor usou um termo que eu peguei para mim, diz ela. Porque quando eu fui sair de casa para buscar a mão de Deus, ou a presença de Deus, a minha filha disse para mim e os meus filhos: mãe, a senhora não pode ir com nós, porque a senhora não pode ir na igreja, a senhora tem que vir com nós. A minha filha, você está quase morta, mãe. Nós precisamos da senhora. Uma anciã de oração. Mas ela disse: irmão James, eu fui buscar a mão do Senhor. Eu fui buscar o oleiro. E quando eu estou lá naquele culto, o Senhor liberou uma palavra, que Deus está trabalhando em nosso favor. E eu peguei aquela palavra. E depois que terminou aquele culto, eu saí chorando, sentindo a presença de Deus. Quando eu entrei no meu carro e as lágrimas baixou, ela disse: o meu filho encostou o carro na frente e disse: mãe, não precisa a senhora ir para o hospital. A senhora veio do melhor lugar, mãe. A senhora buscou a Deus. E a minha filha já está em casa para a glória de Deus. O oleiro está trabalhando nessa tarde. Ele já está trabalhando em teu favor. Ele já está trabalhando pela tua vida. Ele já está trabalhando pela tua saúde. Ele já está trabalhando pelo teu ministério. Ele já está trabalhando pelaquela causa impossível. Ele está trabalhando. Aleluia. Sem você ver, sem ninguém ver, ele já estava. Diz a tradição, pastor Joabe, que quando a pessoa chegava na casa, irmão Luiz, de um oleiro, era praticamente isso aqui. Era uma roda embaixo, por isso que diz as rodas, uma embaixo e uma maior em cima. Tinha um couro aqui e um couro aqui. Ele batia o pé e o vaso estava aqui. Diz a tradição que ele vai agora formando o vaso. Ele está trabalhando em favor do vaso. Entenda bem isso nessa tarde. O teu Deus está trabalhando para ti, por ti e em ti, sem ninguém ver. Então ele está trabalhando o vaso. E ele não conseguia perceber quem entrava dentro da sua casa, porque ele estava tão fixado naquele vaso, em que a sua saliva caía dentro do vaso. Porque muitos oleiros cantavam, o suor caía, irmã Kelly, dentro daquele vaso. Mas ele está ali, amassando o vaso, trabalhando no vaso, dando forma no vaso. Mas ele não consegue ver quem está chegando.
Aí lá no vale de Inom, no sul de Jerusalém, Deus vai ter um particular com o profeta Jeremias, e ele vai entrar e vai dizer: eu olhei, e eis que ele já estava, aleluia, sem o diabo ver, o teu Deus está trabalhando por ti. Eu vou melhorar para você, melhorar esse glória. Sem o diabo ver, o teu Deus já está trabalhando por ti. Eu vou melhorar ainda mais. Sem ninguém ver, o teu Deus já está trabalhando por ti. O teu Deus já está trabalhando pelo teu ministério. O teu Deus já está trabalhando pelaquela causa. Sem ninguém ver. Sem ninguém ver, ele quebra o jugo e despedaça a lança. Sem ninguém ver, ele queima os carros no fogo. Sem ninguém ver, o teu Deus está trabalhando. Ele pegava, irmã Aline, o seu braço. É como se Deus estivesse formando Adão no jardim do Éden. Ele colocava a mão sobre a água. Ele tirava, pegava o barro e trabalhava, e colocava a mão de cima para baixo no vaso. E o vaso ia tomando forma por fora. E quando aquele vaso está tomando forma por fora, Jeremias vai dizer: e o vaso se quebrou na mão do oleiro. O vaso está na mão do oleiro, mas o vaso se quebrou na mão do oleiro. E Deus vai dizer: Jeremias, irmão Paulo, o vaso está quebrado, mas ainda está nas minhas mãos. Eu não perdi, irmão Edson, o controle dessa situação. Eu não perdi o controle dessa situação. Jeremias, a nação está quebrada, o vaso está quebrado, mas ainda está nas minhas mãos. Ainda está nas minhas mãos. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. A tua família não vai quebrar, o teu ministério não vai quebrar, porque Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. E uma coisa que me chama a atenção: o vaso quebra, mas ele não cai. Eu vou repetir mais uma vez para você melhorar o glória. O vaso quebra, mas o vaso não cai. Aleluia. Aí Deus vem dizendo ao coração de Jeremias: Jeremias, a nação está quebrada, o vaso se quebrou, Jeremias, mas ainda está na mão do oleiro. Ainda eu tenho poder nos céus, ainda eu tenho poder na terra, ainda eu tenho poder, eu tenho controle, eu tenho domínio, eu tenho tudo da situação nas minhas mãos. É apenas um trabalhar de Deus. É aquele dia que nós pensamos que tudo foi embora. É aquele dia que parece que nada vai dar certo. É aquele dia que as lágrimas não param de baixar. É aquele dia que parece que é incontrolável. Mas o olheiro está dizendo: eu tenho um controle de todas as coisas. Eles vão ir 70 anos, mas eles também vão voltar. Aí ele vai dizer: Jeremias vai deixar escrito: e o vaso se quebrou na mão do oleiro. Isaías vai dizer: Senhor, tu és o grande oleiro, e nós somos apenas barro nas tuas mãos, ou vaso nas tuas mãos. Aí Paulo vai pegar e vai escrever para a igreja de Corinto. Se tinha duas pessoas na Bíblia, creio eu, que pudesse falar de vaso, seria o apóstolo Paulo e o profeta Jeremias. Porque quando Ananias, eu falei ontem, pregando para os irmãos sobre as armaduras na Anitta, eu disse para os irmãos, que quando Ananias vai questionar com Deus a transformação que ele fez na vida do apóstolo Paulo, ele vai se queixar diante de Deus.
e vai dizer: Senhor, mas tu está me mandando eu buscar, orar por Saulo de Tarso? Aí Deus vai dar uma palavra para o profeta e dizer: Ananias, Saulo para mim, para ti não pode não valer nada, mas para mim ele é um vaso escolhido. Aleluia. Para mim ele é um vaso de ouro. Para mim ele é um vaso escolhido, porque ele vai agora padecer pelo meu nome. Aí o apóstolo Paulo vai escrever uma das suas cartas para a igreja de Corinto. Ele vai usar a seguinte expressão. Ele vai dando uma conotação para a igreja, uma advertência, e ele vem e diz para a igreja: tendo, porém, esse tesouro guardado em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja dele e não nosso. Aleluia. A igreja de Corinto, irmão Joabe, automaticamente o pastor Joabe vai entender, porque, irmão Vera, no contexto histórico da nação, na cidade de Corinto, eles eram muito riquíssimos. Pensa numa cidade rica. Havia alguns pobres, mas eram pouco. Seria hoje como a nação dos Estados Unidos da América. Eles eram riquíssimos, irmão Kelly. Então eles derretiam ouro, preste bem atenção nisso. Eles derretiam ouro, colocavam dentro de um vaso de barro. Aí ele tinha um parente que morava no deserto, era um beduíno, morava no deserto. Eles pegavam aquele vaso de barro, dentro estava cheio de ouro, mas ninguém sabia. Ele levava aquele ouro até aquele parente próximo lá no deserto. E quando eles chegavam lá no deserto, ele dizia: guarda esse vaso para mim. Paulo, ele ia lá para o fundo da sua casa, cavocava e enterrava o vaso. Passava-se um tempo, aquela pessoa precisava daquele dinheiro, daquele ouro que estava guardado no vaso de barro. Bete, minha prima, ele ia lá, pegava aquele vaso, entregava para o seu parente o pagava, e ele trazia na cidade de Corinto. Lá ele quebrava-se o vaso, derretia o ouro e vendia. Aí Paulo vai usar da sua sabedoria e vai escrever para a igreja de Corinto, dizendo a seguinte expressão: tendo, porém, esse tesouro guardado em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Se você prega, é por causa dele. Se você canta, é por causa dele. Se você adora, é para ele. Se você é ganhador de alma, é para ele. Se você louva, é para ele. Tudo é por ele, e por ele são todas as coisas. Aleluia. Eu estava na cidade de Rio Grande. Eu contei esse testemunho em alguns lugares. E quando eu estou na cidade de Rio Grande, vem uns africanos, irmão, vieram fazer uma conferência. E lá eles vão mostrar o seu trabalho. E eu sou apaixonado por vaso. Tenho alguns na minha casa. E quando eu chego naquele lugar, Luiz, eu não olho a cifra. Eu só vejo aquele vaso, Aline. Era um vaso, não me lembro se era de marfim, do que era. A cifra era muito alta. Eu olhei para aquele vaso e disse: vou comprá-lo. E a mulher disse: sim, você vai comprar. A africana chamou o tradutor e eu disse: sim, vou comprar o vaso. Aí ela diz: que forma você vai pagar? E eu disse: vou pagar em espécie, ou talvez pago no cartão. O tradutor traduziu para ela. Aí ela me disse: você vai pagar o vaso? Eu vou embrulhá-lo. Eu digo: sim, ok. Ela disse: são $4.000. $4.000. Eu baixei minha cabeça e estava com meu cunhado e saí chorando daquele lugar. Me segurei numa daquelas colunas, meio frustrado por não ter levado aquele vaso. E o Espírito Santo veio ao meu coração e disse: ei, filho, tu vale muito mais do que aquele vaso. Porque não foi com ouro ou com prata que vós fosse resgatado da vossa vã maneira de viver,
mas pelo precioso sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário. Você vale mais do que os animais, você vale mais do que vaso, você vale mais do que o ouro, do que a prata. Você tem um imenso valor diante de Deus, você tem um imenso valor diante de Deus. Coloca isso na tua cabeça e saia daqui vitorioso, dizendo para Satanás: Satanás, eu fui comprado pelo ouro, não, eu fui comprado pelo sangue de Jesus, e eu vou morar nos céus. Aleluia, bendito seja o Senhor. Eu estava na cidade de Frederico Vespari ministrando a palavra de Deus, e quando eu estava nessa cidade, a minha esposa me disse para mim: amor, o Espírito Santo mandou eu fazer uma mensagem sobre o vaso, mas eu não sei fazer. Tu prepara ela para mim, e aí nós vamos trabalhar em cima dos textos, e nós começamos a fazer essa mensagem que Deus me deu. E ela disse: qual é a última fase do vaso? Porque o Espírito Santo falou comigo, isso já aqui no Guaiana. Eu disse: a última fase do vaso é quando ele é levado ao forno e trazido, e ali há uns adornos naquele vaso. E ela me disse a seguinte expressão: o Espírito Santo está falando comigo, que o último processo do vaso é o que você vai colocar dentro dele. Porque o vaso na antiguidade, tinha algumas funções. No templo se colocava óleo para alumiar o templo, se colocava ouro, se colocava farinha, alguns utensílios dentro do vaso. Mas o Espírito Santo está falando nessa tarde aos nossos corações: o que nós vamos colocar dentro do nosso vaso? Amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, mansidão, temperança. O que nós vamos colocar nessa tarde dentro dos nossos vasos? A excelência não é nossa, a excelência é dele. Mas o que você quer nessa tarde que ele faça por você? O que você quer que ele encha o teu vaso nessa tarde? De alegria, de amor, de paz, de longanimidade, de bondade, de mansidão. O que tu quer que ele faça por ti nessa tarde? Ele está bradando no meu coração: o que tu queres que eu faça por ti nessa tarde? Tu quer levar paz aos perdidos, tu quer levar esperança, tu quer levar pão ao faminto. O que tu quer nessa tarde que eu te faça? Deus está falando no meu coração: o que tu quer que eu bote dentro desse vaso? Porque ele pode encher o vaso, é só ele que pode encher o vaso, irmã Luciana. Ninguém mais pode encher o nosso vaso a não ser ele. Aleluia. O oleiro, quando ele ia terminar o vaso, ele pegava e colocava a sua assinatura. Para o irmão Luiz, quando as pessoas comprassem, identificar de qual oleiro era comprado o vaso. Isso são vasos de valores. Mas quando tirava-se o vaso do forno, tem alguns olheiros que eles dão uma batida no vaso, mas tem olheiro que dá 3 batidas no vaso. E eu fui pedir para o Espírito Santo: por que das 3 batidas no vaso? E numa das madrugadas orando, eu contei para os irmãos ontem ali, enquanto eu oro, eu não podia me ajoelhar, porque eu quebrei o fêmur dessa perna e dessa perna, e eu tenho um parafuso que vai daqui até aqui. Eu não consigo dormir de lado, eu tenho que colocar um travesseiro no meio. E numa daquelas madrugadas, eu estava orando a Deus, pedindo para o Senhor umas revelações. O meu filho Ezequiel, de 5 anos de idade, ele veio e se colocou no meio, porque eu botei um monte de colchão e me ajoelhei, irmão Luiz, para mim poder buscar ao Senhor. E quando eu estou ali orando, ele vem e começa a limpar o suor das minhas lágrimas. E eu pedindo para Deus, e ele me olhando ali, e eu conversando com Deus.
E o Espírito Santo brada o meu coração e diz: o oleiro dá 3 batidas no vaso. Porque a primeira, irmã Alex, quem deu foi o Espírito Santo, quando ele te convenceu do juízo, do pecado e da justiça. A segunda batida no vaso, quem deu foi Jesus, quando te salvou. A terceira batida no vaso, quem deu é Deus, que vai te levar para o céu. Eu vou melhorar para você melhorar o teu glória. A primeira batida quem deu foi o Espírito Santo. A segunda batida quem deu foi Deus, Jesus Cristo. E a terceira batida quem vai dar é Deus, que vai te levar para o céu, para você morar com Ele no céu de glória. Aleluia! Bendito seja o Senhor nessa tarde. Nos colocamos em pé. Agora o vaso está quebrado na mão do oleiro. Mas mesmo quebrado, o oleiro está dizendo: eu tenho controle dessa situação. Eu tenho controle da tua história, eu tenho controle da tua vida. Eu tenho controle da tua casa, eu tenho controle do teu ministério. Você está quebrado, mas ainda está na minha mão, Jeremias. Eu não perdi o controle do vaso. Eu não perdi a essência do vaso, ainda eu vou restaurar. Aí ele vai restaurar o vaso, mas o vaso continua quebrado nas suas mãos. E o texto sagrado vai dizer que a expressão no hebraico é a mesma expressão de Jeremias capítulo 13. Quando Deus vai pegar e vai dizer: Jeremias, tu compra um cinto, Jeremias. Tu coloca esse cinto sobre os teus lombos e tu anda diante da nação de Israel. Aí mais tarde Deus vai dizer: Jeremias, tu pega esse cinto e leva ao rio Eufrates. E coloca esse cinto entre as fendas ou as brechas. Passa-se o tempo, ele vai lá e Deus diz: Jeremias, busca o cinto. E ele diz: quando eu busquei o cinto e peguei na minha mão, irmão Vera, o cinto, Luciana, estava apodrecido. Era a mesma expressão desse vaso. Esse vaso se quebrou porque a argila era impropriada para o oleiro trabalhar. Aleluia. Assim era eu e você. Nós não era argila perfeita. Talvez tem pessoas aqui, aleluia, que poderiam estar em muitas outras partes mil, menos da casa do Senhor, mas você achou graça, e o oleiro disse: eu vou lá, Alex, e vou trabalhar na sua vida, eu vou trabalhar na sua história. E as pessoas olham para você e dizem: como que ele consegue se manter de pé? Como que ele consegue ainda ser crente? Mas nós estamos na mão do oleiro. Nós estamos na mão daquele que sabe todas as coisas. Você pode levantar as tuas mãos. Talvez tenha alguém quebrado aqui, mas o oleiro ainda está no nosso meio. O oleiro sabe trabalhar. O oleiro não perdeu o controle. O oleiro não perdeu o controle da situação. O oleiro não perdeu o controle. Ainda está na mão do oleiro. Você que entrou nessa tarde aqui, eu não sei como você entrou, mas eu deixei a minha esposa doente em casa. Mas eu disse para Deus: eu vou te adorar. E quando eu chegar, eu tenho certeza que ela vai estar curada para a glória de Deus. Eu perguntei para ela: tu quer que eu fique? Ela disse: não, vai fazer o que tem que fazer. Aleluia, eu vou ficar orando por ti aqui. Talvez você deixou alguém na tua casa, talvez você deixou alguém naquele lugar, e pode ficar tranquila. Quando você chegar lá, você vai ter surpresa, porque o oleiro trabalha em teu favor. O oleiro trabalha por você. O oleiro trabalha em você. O oleiro trabalha através de você. Eu sinto aqui a presença de Deus. Eu sinto aqui a presença de Deus. Eu sinto o trabalhar de Deus nessa tarde. Eu sinto o trabalhar de Deus.
O irmão Renato vai estar cantando. Aleluia. E se você quiser passar aqui para nós orarmos por você, orar por alguém da tua família, orar por alguém, ali vem a primeira, onde está a segunda, onde está a terceira. A Bíblia diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Então faça como esse jovem, vem até o altar. Vem até o altar. E o oleiro vai trabalhar por ti. Aonde está a segunda, a terceira, a quarta pessoa, ali vem a terceira. Aqui vem a segunda. O oleiro está trabalhando em nosso favor. Canta, irmão Renato, canta, irmão Renato. Aí vem a quarta, aí vem a quinta. Onde está a sexta pessoa? Aqui vem a sexta, a sétima, onde está a oitava? Aleluia, bendito seja o Senhor. Ele está no controle, Ele está no controle. A palma de suas mãos. Eu tenho Deus. Onde estão nossos intercessores para interceder por esses irmãos? Não vai deixar, aleluia, essa luta te matar. Não, ela não vai te matar. O desespero, porque você está na mão do oleiro. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de sua mão. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja essa situação, o controle ainda está na palma de sua mão. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Vai adorando ao Senhor nessa tarde. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira, ainda, quero ver vocês, e não haja, e o produto da oliveira minta, todavia, adore ao Senhor. Todavia, todavia eu me alegrarei. Ele é Deus, está aqui nessa tarde. Aleluia. Ainda que a figueira, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, cante igreja, e o produto da oliveira